Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreenda BSB. Estou aqui com uma convidada super especial, Luísa Bono. Uhul! Obrigada pelo convite, é Seja sempre uma honra. bem-vinda. Obrigada, Se obrigada. apresenta pra gente, Lu. Fala um pouquinho sobre você, o que que você faz. Menina, essa pergunta sempre me pega, cara. Eu preciso A treinar. introdução. Eu preciso decorar essa parada. Bom, hoje eu ajudo mulheres a conquistarem um relacionamento com um homem de caráter. Não é com o bunda mole, né? A gente Não. fala lá que não é com bunda mole nem com banana. É com um homem de caráter. E a gente faz isso mostrando pra essa mulher que ela só precisa existir. Né? A gente já é tão forte, já faz tantas coisas na nossa vida e dá conta de tanta coisa, aí pensa no relacionamento assim, mas eu tenho que arrumar mais isso também? Mais um trem na minha agenda? Não. Você tem que existir bela e plena. E esse homem virá, né? E para contextualizar um pouquinho para vocês, gente, além de ser uma honra estar aqui com a Luísa hoje, né? Porque a gente se encontrou. Na verdade, a gente se encontrou, não. Eu fui ao encontro da Luísa no evento que ela participou do lançamento do podcast com a Andressa e a Júlia, e foi sensacional. Inclusive, lá a gente conversou um pouquinho sobre meu crush, e foi muito legal. Nossa, eu diverti muito. E eu fiquei admiradíssima com a Luísa, né? Com tudo que ela estava contando, com essa E você questão. não me conhecia, né, Ju? Não, nunca não conhecia você, nunca tinha ouvido falar de você. Apesar de você ter um alcance, assim, absurdo, né? Mas ó, a gente vive hoje uma era dos famosos mais anônimos do mundo. É verdade, Não é? é Então eu sou verdade. famosa ali pra minha seguidora, mas pro resto do mundo. É basicamente isso, porque eu admirei muito seu conteúdo quando eu te conheci, né? E eu nunca tinha ouvido falar de você. E naquele dia eu falei assim, nossa, que mulher incrível. Aí eu fui no Instagram, né, uma olhadinha, e falei assim, nossa, que legal. É porque é exatamente isso que, na minha opinião, tá faltando muito no mundo do relacionamento, né? A gente fala sobre caráter. A gente fala Opa! muito sobre, o fulano tem isso, o fulano tem aquilo. Pra você hoje, como é que tem sido essa sua análise do que as mulheres falam pra você, do que elas estão procurando, e aonde foi que você falou assim, eu precisava começar a impulsionar essas mulheres? Menina, princípios, né? Princípios. Quando eu falo de princípios para as mulheres, elas falam assim: nossa, mas o que é princípio? É moral? É valores? Quais são os meus? Então é muito louco a gente pensar que a gente tem vivido uma fase, um momento que a gente não sabe o que realmente importa pra gente. Isso é muito Exatamente. louco. E onde tudo começou, porque né, a minha formação não é em psicologia, a minha formação não é em algo ligado à Parte de parte de relacionamentos, relacionamento, não emoções. é. Eu sou formada em ciências atuariais. Caramba, muito Formei diferente. e é uma área na minha faculdade ali voltada para exatas. Sim. Então, e me dei muito bem nessa área. Eu faço o que eu faço hoje não é por falta de opção. Ih, caiu na internet, olha lá, ó, teve que ir pro Instagram lá. Por Não, outra foi coisa. uma escolha realmente, Entendi. né? Eu estava muito bem sucedida ali na minha área. Eu trabalhei por 15 anos ou por volta disso na minha área, crescendo, recebendo propostas e tudo mais, mas questionando como seria minha vida no futuro. É isso que eu quero? Eu escolho isso daqui a 30 anos. Onde eu tô sentada? Então você teve um momento que você parou pra olhar pra você, refletir e falar, pra onde que eu vou? Você chegou até esse momento. Teve, o tempo todo eu tenho, né? Até minha psicóloga fala, Luísa, você não entendeu que você tem que ir lá no fundo, mergulhar, sofrer, e depois você volta com uma ideia maravilhosa. E assim, não foi um momento. Na verdade, quando eu formei em Belo Horizonte, fiz faculdade lá, e logo que eu me formei, eu saí de lá e vim para Brasília. Por escolha também. Então, isso é um outro ponto, assim, que eu percebo de conexão na minha vida. São as escolhas que eu fiz e depois eu corri atrás do como, né? Entendi. Hoje em dia, lá no nosso casamento, a gente fala, joga o chapéu do lado de lá do muro, depois a gente corre. Tem dia que a gente fala assim, ih, jogamos a roupa inteira, agora ferrou. Agora ferrou que nós vamos ter que correr mais ainda. Então, eu decidi lá que eu queria morar em Brasília, vim assim, bater na porta. Ok, mandei meu currículo, vocês analisaram o que aconteceu, gente. E aí eles falaram assim, você pediu um valor muito alto aqui do pretensão salarial. Eu falei, eu pago pra trabalhar, não tem problema, não, vamos conversar aqui, eu só preciso de uma oportunidade. Sim. Né? Eu acreditava em mim, eu acreditava no meu potencial. Então, cara, eu só preciso que eles me entrevistem. E aí, isso deu certo, eu vim, rolou. Amo Brasília, nunca mais saí daqui.
E desde o momento que eu vim, eu falei, eu estou construindo a minha trajetória. Eu estou construindo uma jornada. Então, para você sempre foi muito clara essa questão de você estar no comando e você estar fazendo o seu próprio caminho. São aqueles males e bens a filosofia. Hoje eu tô muito filosófica. Vocês me aguentam que eu tô muito Eu adoro. filosófica. Você sabe o que eu comecei a perceber hoje, né? Naquela época eu não tinha a menor Sim. condição de pensar alguma coisa sobre isso. Eu não tinha o autoconhecimento que eu tenho hoje, não tinha essa consciência, nada disso. Hoje, olhando para trás, eu entendi que lá na infância, e todos nós passamos por esse processo na infância, de absorver, de ter uma percepção sobre os pais. Sobre como eu me sinto sobre meus pais. Eles me amam, eles me abandonaram, eles gostam de mim, eles não gostam de mim, eu sou a preferida, eu sou a preterida. Então, todos nós temos uma percepção, que não necessariamente é a realidade, e na minha percepção lá de trás, criancinha, eu entendi, eu sou sozinha no mundo, sou eu por eu mesma, eu vou ter que dar conta de tudo. E isso não era verdade, não é verdade. Meus pais me apoiam muito, eles estão sempre comigo. Mas como a gente teve uma questão na família, a minha criança percebeu isso. Sim. Não era verdade, mas ela percebeu isso. E levou isso pra vida. E são né, a gente fala que, nossa, ai, que tristeza, que coitada dessa criança. Não, isso foi ótimo, velho. Olha onde eu tô, sabe? Exatamente. Então foi muito bom. Foi a sua percepção do mundo. Percepção, e não eu te realidade. entendo, exatamente, eu te entendo completamente, porque eu passei exatamente pela mesma situação. Meus pais sempre me deram tudo, sempre fizeram tudo por mim, tive pais maravilhosos. Só que quando eu era mais nova, eu falava assim, nossa, eu estou sozinha. Meus pais não ligam Ninguém pra gosta mim. de mim. Eu tenho que me virar, eles só dão atenção pra minha irmã. Exatamente, você tá entendendo? E é verdade? Não é, cara. Não é verdade. verdade. Enfim, aquela criança percebeu isso, então, muito, muito cedo eu entendi. O que eu quero, eu vou ter que correr atrás. E acabou se tornando mais independente por conta disso. Muito. Então, eu vim pra Brasília, comecei a trabalhar e comecei a me questionar. Esse trabalho vai me levar para a aposentadoria. É isso que eu escolho? A minha formação também ajuda nisso, porque a minha formação, o atuário que ele faz, né, na rotina, é projetar futuro. Então, é isso que a gente faz. Então, a gente trabalha com cálculo de seguro, previdência, plano de saúde, e esses cálculos são o quê? Quanto eu tenho que reservar hoje do meu salário para, na aposentadoria, ter uma renda. Então, hoje você trabalhando com relacionamento especificamente, você também consegue mostrar para as mulheres e para todo mundo que está te ouvindo de alguma forma, né? Seja seu seguidor, seja em qualquer palestra, vendo que você vá, que não existe somente a parte emocional, né? Tem a parte racional também. Eu trago muito racionalização. Legal. Porque emocional, nós já somos, por natureza, instinto. Seres humanos são seres emocionais. E é o que nos diferencia, né? Agora, o que a gente muitas vezes não faz toda tomada de decisão ela é emocional. Não dá Sim. pra falar que, nossa, claro, consultei meu cérebro, meu lado racional. Não é verdade isso. O que a gente faz depois é racionalizar a escolha que a gente já fez, a decisão que a gente já tomou. Existe para aquela tomada da decisão, tem todo um histórico para que a gente tenha chegado naquele momento. Mas depois a gente vai falar, nossa, mas por que eu tomei essa Mas decisão? você já se viu explicando pra alguém, tipo assim, não, menina, porque o sapato tava na promoção. Com certeza. Não com foi isso toda que te fez certeza. comprar. É porque você queria muito, é porque você apaixonou, Sim. é porque ele era Lindo da aquele cor. sapato. Cabia no seu orçamento? Não cabia. Mas a gente foi lá e Mas comprou. depois a gente explica de alguma forma. E aí o outro nem te perguntou isso, mas você tá lá explicando. Não, porque esse sapato, ele vai sair de linha. Porque esse telefone, porque essa viagem, depois eu não gente ia se conseguir explica. fazer. E aí a gente tá explicando pra gente mesmo. Exatamente. Faz sentido? Sim. Então, quando a gente tá escolhendo um parceiro, essa é também uma decisão, sempre foi. A gente aprendeu a fazer essa decisão emocional, com base na atração, na química, com base numa atitude, num comportamento que o cara tem, que a gente fala assim, esse é o homem da minha vida. Não, mas peraí, ele só abriu a porta do carro pra você, ele é o homem da sua vida? Me explica isso. Pequenas atitudes que a gente, na verdade, achava que a gente precisava, mas que a gente nunca teve. E porque alguém demonstrou aquilo, já mudou E tudo. a gente entende, abriu a porta do carro como? É um homem educado, protetor, vai me proteger, vai me acolher. É bom esse homem é bom. Por causa de uma atitude. Calma. Então, eu costumo falar muito até para as minhas alunas, né? Atente-se ao que está acontecendo aqui agora. Viaja não, volta aqui, viaja não. Então, tem esse lance de racionalizar. Isso veio muito da minha criação, né? Meu pai, ele trazia a gente pro porquê. Me explica, me dê um bom argumento para isso. Não aceitar tudo aquilo que vinha pra você.
Então, isso vem da minha criação, vem da minha formação acadêmica e também dos trabalhos que eu tive. Eu tive chefes. Chefe é uma palavra ruim, né? Mas tive ótimos líderes. Pessoas que realmente me trouxeram orientação. E eu chamo de mentor. Porque lá atrás meu pai falou, Luísa, eu entrei pra faculdade e falei, pai, que livro que eu leio agora? Ele falou, tem a menor ideia, eu sou arquiteto. Sei lá que livro você lê. Você vai ter que arrumar na época ele usou mestre, né? A palavra Sim. pra ele é mestre. Um mestre na universidade que vai te guiar na sua carreira. E hoje o nome pra mim é mentor, né? Então eu realmente tive mentores ali. Eu tinha um professor que depois ele acabou me levando pro escritório dele. E ele, cara, me ensinou a atender telefone, sabe? De atender telefone a me posicionar numa palestra. E ele me levava pra fazer as palestras e eu falava assim, como é que você tem coragem, Marcelo? Eu tenho 19 anos. O povo vai confiar em mim, não. Olha o tamanho que eu tenho. E ele O povo te vai levava confiar. pra fazer as Me palestras? levava e ele falava assim, eu falava assim, Marcelo, faz você, eu assisto aqui, anoto tudo, eu juro que eu vou. Ele falava, não, você vai lá e eu sento lá atrás. E ele me colocava na frente dos clientes para palestrar. Então, Caramba. eu tive oportunidades, né, as pessoas... Mas, assim, eu tô exagerando um pouquinho, mas eu também falava assim, então me bota que eu dou conta. O que eu tenho que falar? O que eu vou fazer? Cadê o slide? Sim, Cadê a o questão do PowerPoint? posicionamento. Se a pessoa te coloca em algum lugar, é porque de alguma forma você se posicionou, Não, você se assim que eu mostrou tô no palco, né, Ju? disponível. Aí, pra falar que eu vou palestrar, eu vou falar, não quero. Exatamente. Já A oportunidade quero. aparece, a gente tem que aproveitar. Isso, isso também vem dessa trajetória. Então eu percebo isso, essa tomada de decisão. Porque na hora eu falava assim, eu quero palestrar. Quem quer falar aqui na frente? Quem quer ler a Bíblia aqui na igreja? Não sei o que lá. Não tinha uns negócios assim? Sim. E eu falava, eu quero. Aí depois chegava lá e falava assim, ai meu Deus. O que eu tô fazendo? Por que eu falei sim? Gente. Sei exatamente. E aí eu percebo que tomar a decisão é um grande passo para quem quer ter sucesso, sabe? Toma a decisão mesmo que você não saiba como, porque tem até uma frase legal, né? Bota o pé que o universo te entrega o chão. É verdade. Coloca o chão embaixo. Você nem né, sabe pra pra onde você vai, mas você tá indo pra algum lugar que você vai se encontrar em algum momento. Então, lá desde trás eu pensava nisso, como é que vai ser o futuro. Aí eu pensei, não quero trabalhar nisso pra ser, mas o que eu vou fazer? Então, não foi um momento que eu me questionei o que eu estou fazendo com a minha vida. Foi uma temporada me questionando, avaliando e inclusive estudando possibilidades. Eu vou fazer concurso? Estudei pra concurso. Fiquei 1 ano estudando pra concurso. Eu vou abrir uma franquia no shopping? Estudei tudo sobre franquia. Então, mas peraí, se é pra tomar uma decisão, eu quero começar direito, quero começar certo. É outro ponto da minha jornada, que é o começar certo. Gostava disso, sabe? Cara, não quero fazer de novo, estudar. Não vou fazer outra faculdade, não vou... Peraí, sabe? Foi uma série de decisões, momentos que você teve que se encarar e tomar. E isso, na verdade, foi uma coisa que me marcou muito no dia que eu conheci você. Porque você falou sobre a questão da autorresponsabilidade. Você, especificamente, ele estava falando sobre a questão sentimental, né? E você falou também, então a gente vai falar sobre 2 coisas aqui. Sobre a autorresponsabilidade, sobre a questão de você amadurecer. Porque você falou assim, gente, deixa com esse negócio de infantilidade, de que você manda um like e a pessoa manda um like e você fala, meu Deus, ela gosta de mim. Aquilo ali também anos, veio né? com tanta intensidade, porque às vezes a gente tá lá, né, o cara manda um like e você fala, nossa, meu Deus, é agora, vai acontecer. O celular apita, dá até aquele trocinho no coração, né? Exatamente. E pra mim aquilo me impactou de uma forma, porque é isso, a autorresponsabilidade, ela gera maturidade, na verdade, que é exatamente isso que você tá falando. E como que é claro que as pessoas às vezes elas tendem a pegar o nosso depoimento de como que a gente cresceu, está hoje no lugar de referência como você está, às vezes gera muita dupla interpretação para as pessoas, porque ela fala, mas foi fácil para ela chegar lá, ou então olha onde ela está hoje, exatamente. E elas esquecem de ver que existiu toda essa trajetória que você falou, essa autorresponsabilidade de quê? De se colocar em situações que você pudesse ser convidada, em se posicionar para que as pessoas pudessem ver você de alguma forma, em verdade. E hoje, como é que você vê toda essa trajetória sua e você fala assim, foi importante eu ter me posicionado, foi importante eu ter pegado a responsabilidade mesmo de um erro que eu cometi? Cara, o posicionamento... O que é posicionamento, né? No meu ponto de vista, o posicionamento é o lugar que você ocupa. Né? Então, onde que eu tô posicionada? Onde que eu estou agora? Essa xícara tá em cima da mesa. Eu tô em cima da cadeira. Né? Então, onde eu tô agora? E esse posicionamento, ele vai definir atitudes, ele vai definir comunicação, visual, verbal. Então, primeiro ter consciência de onde você tá. E é uma coisa que eu falo muito para as mulheres, sobre posicionamento, né? Então,
Onde você tá? Que lugar que você tá? Ela não sabe. Ela tá buscando um relacionamento, ela quer viver algo sério, profundo, com alguém que faça sentido, com um homem de caráter. Mas quando o cara fala pra ela assim, eu não tô querendo nada sério nesse momento, ela fala o quê? Não, mas eu também não, tô de boa. Ela muda as prioridades dela porque uma pessoa falou outra coisa que ela, Falta de ela posicionamento, ouviu. cara. Falta de Entendi. posicionamento. Total. Você não firma. Posicionamento é aquela parada que fala assim, é mesmo? Incrível. Eu tive nesse lugar. Agora eu quero um relacionamento. Mas tem que Agora ser tem com alguém outra fase. maravilhoso. Tem que ser. Eu firmo, eu coloco o pé no chão e essa é a minha posição. Esse é meu lugar. Esse é o lugar que eu ocupo. E teve uma coisa que muito interessante que eu estava estudando esses dias. Eu sou líder de vários projetos, né? E hoje sou líder da minha empresa. E uma das coisas que nós, como líderes, a gente aprende é justamente como a gente tem que se posicionar, principalmente em relação às pessoas que estão ao nosso redor, né? E eu achei muito interessante quando você fala sobre essa questão da autorresponsabilidade, porque ela faz a gente se enxergar nesse papel de, ok, eu não vou jogar para alguém a peteca, eu vou entender quais são os valores, os princípios que eu preciso ter como base. Lu, os valores que eu preciso ter como base. Aí a gente fez um exercício, não sei se você já viu esse exercício, que eu acho muito bacana. Que a gente tem uma folha, né? Que nessa folha tem vários princípios, valores, né? Por exemplo, educação, tecnologia, inovação. E eu fui fazer esse exercício pela primeira vez, eu acho que no ano passado. E é muito interessante porque ela dá o desafio que você tem que escolher só 5 valores. E eu falei assim, gente, que difícil, porque tem tanta coisa. E é o que você está falando, né? A pessoa, ela quer, fala um monte de coisa, e aí chega na hora, cede, né? Cede. E como que você, hoje, você vê, você como empresária, que você pode se posicionar e falar para essas mulheres, ou então para outros empresários, né? Como que eles podem fazer para chegar nesse momento de posicionamento que você falou que é isso, ponto, acabou. Então, é ter clareza. Cara, tudo começa dentro da gente, né? Sim. Então, não tem como você falar de algo que você não conhece. Como eu vou falar de mim, do meu posicionamento, de quais são meus valores, se eu não sei quais são? Então, eu costumo falar que não tem investimento que te pague mais, que te retorne mais financeiramente do que o autoconhecimento. Porque fora só é reflexo do que está dentro da gente, né? Então, se eu sei quais são meus valores, eu não aceito menos. Eu negocio aquele salário, eu negocio a proposta, eu negocio a venda, eu aumento meu ticket. Porque eu sei o que eu entrego, eu sei quem eu sou, eu sei o nível do meu trabalho, do meu conhecimento e do que eu posso proporcionar de crescimento para o meu cliente, né? Então, o que eu percebo hoje é cada vez mais a gente escolhendo qual é o lugar que a gente quer estar, qual é a posição que a gente quer estar, para que a gente ocupe de fato esse lugar. Então, começa na decisão. Qual é a decisão? Tudo que eu vivo hoje foi uma decisão de lá de trás, mas que eu não tinha todas as informações do quebra-cabeça. Eu tinha só uma imagem dele. Eu tive que ir catando essas peças com autorresponsabilidade. E o que é autorresponsabilidade? É entender que eu não tenho controle sobre todas as coisas. Eu não tenho controle sobre a chuva, sobre o vento, eu não tenho controle sobre o cara que desfaz um contrato que ele tinha comigo. Eu não tenho controle do trânsito, eu não tenho controle dessas coisas. O que eu tenho controle é do que eu vou fazer com todas essas coisas. Como eu vou lidar com todas essas coisas. Eu acho muito legal quando você sempre fala, né? Você repete várias vezes que hoje você tem esse conhecimento, mas você nem sempre teve esse conhecimento, você foi vivendo. E isso é muito importante a gente entender isso, porque às vezes a gente se culpa por momentos que a gente viveu, por escolhas que a gente cometeu, na verdade, no passado, porque a gente simplesmente não tinha amadurecimento suficiente. Pra gente, hoje, está muito claro que pra Luísa, de muitos anos atrás, ela agiu dessa forma, ou então talvez ficou com medo de uma palestra, porque ela achava que era muito nova. E hoje, para você, faz muito sentido do que o seu comportamento foi dessa forma por causa de situação X, Y, Z, por causa da sua infância. Mas na época não foi assim. Não, e todo momento, hoje, eu tô fazendo coisas que eu não tenho total consciência, porque a minha consciência ainda tá expandindo. Até aqui, até o que eu sei, eu tô
né? Mas eu tô sempre limitada ao que eu sei. Existe sempre mais room, né, espaço É. pra gente poder se expandir, melhorar. E todo momento a gente está fazendo o melhor que a gente pode com as ferramentas e condições que a gente tem. Que a A gente todo tem. momento. Então, eu não tenho muito o negócio do chicotinho. Entendi. De ficar me escotinhando. Ai, não devia ter feito isso. Ai, aquela decisão. Ai, aquele jeito que eu falei. Eu sofro só um pouquinho, uns 10 segundos, entendeu? Uns Vive o minutinhos. momento e E depois vamos que vambora. vamos. E aí, eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu sempre me lembro dela, que é: melhor e segue. Na próxima. E as coisas se repetem. As coisas se repetem. Porque a nossa vida segue Gostei. padrões, né? Então, na próxima vez que isso se repetir, você vai agir como? Do mesmo jeito? Que você já se arrependeu? Porque se você não pensar agora, estabelecer com o seu cérebro qual é a atitude daquele momento, qual é o repertório que você vai usar, você vai cair no mesmo erro. Então anota aí, empreendedor. Se você cair na mesma atitude, ficar repetindo a mesma coisa que você fazer, vai cair no mesmo erro e você não vai poder reclamar, porque você tem que ter autorresponsabilidade sobre aquilo que você está fazendo. E outra coisa, eu lembro que eu sempre lembro, né, que quando a gente trabalha principalmente com times, porque a gente nunca trabalha sozinho, na verdade. Total. Hoje, você tá com o quê? Quase 900 mil seguidores no Instagram. Né? Quanto? Mais de 10 mil alunos. Quantos países? 40 países. 40 países, meu Deus, gente, é muita coisa, é uma expansão muito grande. Então, hoje, quantas pessoas você tem na sua equipe? Hoje a gente tá com uma equipe enxuta. A gente tem umas 4 pessoas na 4 equipe. pessoas. Que dá conta disso tudo? Não, a Parabéns. gente teve uma equipe muito maior. Eu fiquei Entendi. um tempo, eu desacelerei um pouco depois da maternidade. Entendi. A gente foi ajustando a nossa equipe. E agora que eu voltei, eu falo que eu fui abduzida ali, pra me entender na maternidade. Agora eu fui devolvida Entendi. da abdução. E aí agora a gente tá reestruturando o time de novo pra vir Legal. com projetos maiores. Porque agora eu vou pro presencial, vou fazer aqueles treinamentos de alto impacto. Legal. Aqueles que estão rodando na internet, pisaram fogo, pisaram Já vidro, vi, e que a galera tá nossa, massacrando. gostei, hein? Já fui massacrada ali também. Você já entrei na- foi no Robert... Ah, esqueci o nome Tinha dele agora. chique? Não. Isso. Não, eu sou treinada pelo André Cash. Ah, Ele tá. é meu treinador. Ah, Eu fui tá. treinada por ele, formei com ele para aplicar essas técnicas e mais recentemente rolou uma polêmica sobre isso. Onde chegamos. São pessoas que não têm conhecimento absolutamente nenhum de autoconhecimento, de treinamentos de alto impacto, do poder do treinamento. São pessoas que não têm resultado na vida. E aí eu fiz questão de publicar os meus vídeos andando no fogo, andando no vidro, justamente para causar ali um impacto. Isso é uma coisa que as pessoas têm muito medo, né? Do hate, do que vão falar. Gente, se cancelarem minha conta hoje, eu construo tudo amanhã de novo. Nossa, Eu olha, quero mais gente, é que venha. isso aqui Eu é quero poderoso. mais que venha. Isso é poderoso, Entendeu? viu? Se a gente fica com medo, a gente não realiza sonho. É verdade. Medo não realiza sonho. Não Medo realiza sonho. te afasta. E não é que eu não tenho medo. É claro que eu tenho, de várias coisas. Mas eu me cerco isso aqui é muito legal. Eu me cerco da ferramenta que eu considero mais importante pro sucesso. Pessoas. 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 E o que você falou aqui é essencial, viu? Porque eu lembro, eu já tive clientes, né, que elas não entendiam a importância do orgânico. Porque a gente impulsionar um evento, impulsionar uma página, ter seguidores é muito bom. Mas você ter pessoas fiéis a você, que é justamente o que você falou, que elas vão estar com você, mesmo que você não esteja presente online, isso é difícil, não é qualquer um que consegue. Exato. E é essencial para manter uma marca, é essencial para manter um empreendedor, Exato. um empresário, né? E hoje, eu sei que não foi fácil também fazer isso, né? Mas eu vi que com você, nossa, parece que quando você fala sobre isso, parece que vem fogo assim mesmo, né? Porque você já andou no fogo mesmo, como você falou, né? Andei. No vidro também? No vidro também. Caramba, do vidro eu nunca vi. E fui treinada para aplicar isso. Então, Legal. logo em breve, a gente já está Ó, eu vou preparando o participar, hein? nosso evento presencial. Eu quero, legal. Eu sempre quis participar. Eu esqueci o nome dele agora, é Robert alguma coisa. Que ele é um dos maiores escritores dos Estados Unidos que ele faz isso no mundo inteiro. Não sei quem. Depois eu vou trocar o nome com você, mas eu li o livro dele e o livro dele fala sobre essa questão de você conectar o físico, né? Colocar o físico na parte emocional, né? Porque você é como se destravasse o que já tem, essa força que tem dentro da gente, né? Total. Eu lembro também o dia que a minha enfermeira, né, eu sendo preparada ali pro parto, e ela falou assim: Luísa, no dia do parto, você vai ver o que é. E aí eu entendi que, cara, tem mulheres que só descobrem a força delas quando elas têm um filho. Eu fiquei pensando, e se ela não tiver? Será que ela não vai descobrir?
Caramba, eu achei isso muito louco quando a enfermeira falou, sabe? Entendi. Eu falei, sério que a mulher não sabe o poder dela? Porque ela. Imagina, se eu nunca tiver filha, eu nunca vou saber o quão forte eu sou, né? Então hoje você é essa pessoa que tá ali pra poder tirar Quero o poder de mostrar dentro pras dela. mulheres. Esse poder tá dentro de você. Você tá usando isso, cara. E você Tô conseguiu usando. sentir isso no parto? Ah, não. Foi meio traumatizante pra mim. Na verdade, eu já sabia disso, né? Eu já Entendi. sabia. Você já tinha encontrado seu potencial, eu sua já força. não... Então, pra você foi mais livre, vamos dizer assim, né? Mais O meu leve. parto foi muito difícil, porque eu tentei ficar controlando o parto, né? Então aí foi um desafio. Foi um desafio pra mim, Entendi. pra enfermeira, pro meu marido. Foi um desafio pra todo Caramba. mundo. Eu fiquei querendo controlar o horário, o tempo, a Entendi. contração. O E parto aí, não é quando isso. estourou a Parto bolsa? Não, foi muito rápido. Foi tudo muito Aham. rápido. Eu acho que isso não deu tempo de eu processar a informação. Entendi. Então quando eu vi, ela já tinha nascido. E demorou, sei lá, umas 2, 3 horas. E não foi sob seu controle. Não, claro que não. Mas chegou uma hora que eu falei pra ela, você tem 20 minutos pra essa criança nascer, que senão eu desisto aqui. E não funciona assim, né? Então, Não. aí isso eu fiquei. Aí entrei naquele processo por um tempo ali, né? De. Sim. Ai, por que que eu não deixei fluir? Por que que eu não sei? Porque meu corpo sabe parir. E aí depois eu comecei a amar meu Passou parto. também. Aí, então, esse negócio da força, na verdade, eu já sabia que eu tinha. Sim, Eu, legal. né, do poder, eu vou, eu consigo, eu passo. Eu já sabia que eu tinha, né? E essas experiências que você fala que você passou com o treinamento com o André? Com o André Cash. Foram essenciais pra você? Como que foi pra você ter esse Muito, momento porque de lembra que eu destravar? te contei o negócio da abdução? Foi. Eu fiquei ali um tempo, cara, é maternidade ou é trabalho, eu não sei o que e tal, cara. E depois que eu tive a Lara, eu só queria ficar ali no meu ninho. Ao mesmo tempo que, gente, pelo amor de Deus, tira essa criança daqui que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar. Então, assim, ficou muito confuso pra mim. O que eu quero? Quem sou eu agora? Isso levou um tempo, assim, eu fiquei muito perdida. Eu já não me conectava com o que eu entregava mais. Eu falei, cara, é outro nível, eu quero outro nível. Mas qual é esse outro nível? Eu falei, cara, vai vir. Aí eu me conectei muito com Deus. Muito. Aí eu reaproximei, eu comecei a ir pra igreja, eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a aprofundar nisso. Eu pedi muito pra Deus conversar comigo, me trazer as pessoas, e que eu queria ser amiga dos amigos dele. E Recarregar totalmente as energias. Né? foi. Pra E você aí se reconectar com aquilo, com o seu propósito. Com foi. aquilo que você tinha entendido que você precisava viver pra. Eu queria o pra próximo pegar. nível. Eu entendi. Você me preparou pra fazer isso aqui, entreguei com maestria. Mas tem mais. Que mais? mais. Qual é o próximo nível? E aí a gente teve uma viagem pro Canadá, agora recentemente, em fevereiro. A sua filha tá com quantos anos? Desculpa. 2 e 8. Ah, é novinha, que 2 e bonitinha. 8. E aí vocês foram pro Canadá. Fomos pro Canadá, ficamos 30 dias lá e aí eu fui devolvida. Fui devolvida, foi me dando vontade de estudar coisas novas, coisas diferentes. Quero ir além, quero voltar. Aí eu já tinha falado sim no pro palco. André, que ele ia ter o evento dele. Ele falou, Luísa, vem que esse evento vai ser. Eu falei, vou. E aí, na hora que eu tava no Canadá, eu falei, vou, não vou, o que eu faço, Vou dar gente? aquele pezinho frio na barriga. Não vai dar certo, uma semana, é muito tempo, a gente vai estar sem babá. E aí tal, aí eu levo a criança ou não levo, aí eu falei, quando eu voltar eu decido. Não tinha comprado passagem. E a equipe dele tá que me manda informação. Começa tal dia, começa tal hora, e eu não tinha nem comprado passagem, que era em São Paulo. E aí, uns 3 dias antes, eu comprei a passagem, fui. E isso é legal de ter um parceiro também, né? Sim. O Léo vai, você tá com vontade. Quanto tempo você ficou sem fazer nada? Porque eu gosto muito de estudar. Entendi. De me colocar ali à prova, de experimentar coisas novas, aprender novas teorias e tal. É por isso que é tão bom o trabalho que você faz, né? Como é importante, porque muitas das vezes as mulheres acabam se negligenciando por conta disso, né? Eu lembro assim, meu pai foi um ótimo pai, claro, mas assim como qualquer homem, ele também teve defeitos, né? Minha mãe às vezes ficava Ele muito pode ter triste. sido um ótimo pai, mas talvez não tenha sido um bom parceiro. Né, ele foi um bom marido de forma geral, né? Mas a minha mãe, às vezes, ela falava assim, poxa, eu queria tanto estudar, eu queria tanto ter tido mais oportunidades para estudar. E depois de muitos anos, meu pai entendeu isso. E aí começou a dar esses momentos a mais minha mãe. Ele foi um ótimo parceiro no sentido de que, vamos supor, nessa questão. Porque é isso, né? Nem todo mundo é perfeito, né? Então, por exemplo, minha mãe amava trabalhar. Eu acho que ela nem terminou de cumprir uma licença maternidade toda, porque ela queria muito voltar a trabalhar. Ela ama trabalhar, ama trabalhar. Meu pai sempre esteve ali. Não, Amélia, pode ir, eu cuido das crianças, eu faço tudo. Aí ele ia, levava, pegava a gente, fazia tudo que dava pra fazer. Mas às vezes ele não conseguia entender que ela queria estudar mais, que ela queria ir além daquilo que ela estava vivendo. Então, meu pai foi um ótimo pai, graças a Deus. Mas muitas das vezes a gente acaba se deparando com homens que
tem essas características de que a gente está precisando num homem e que se a gente não tiver muitas das vezes esse encaixe, a gente acaba se negligenciando de alguma forma. Faz sentido isso? É real? Total. De alguma forma a gente absorveu que no relacionamento a gente deixa, porque homem é assim mesmo. Depois eu faço. E a mulher, então, ela tende a ser muito permissiva. E ser muito permissiva é ferir os próprios valores. Entendi. Aquilo que muitas nem sabem quais são. Mas aí aquilo vai massacrando, né? Até acho que chega um ponto que ela tá destruída. Ela não tem autoestima mais, ela não tem, né? Então, isso era o normal da sociedade e aos poucos a gente foi indo por um outro extremo também, que é do feminismo extremo, do eu posso tudo extremo demais. Sim. É uma liberdade perigosa, né? Virou uma competição. Sim. Aí é o outro extremo. Mas existe o meio do caminho. E esse Exatamente. é meu convite. Que é o meio do equilíbrio. caminho. É falar pro outro, isso aqui é importante pra mim, como que a gente pode fazer isso aqui? Ele não entendeu? Então ele tá fora do jogo. E é algo tão básico, o diálogo, a conversa, né? Extremamente desafiador, né? Desafiador. Extremamente desafiador. Porque às vezes a gente não tem a coragem de ouvir também. A gente não se coloca no papel de ouvir e também às vezes a gente não tem a coragem de falar que algo machucou a gente, que algo... Enfim. Que não é legal, que a gente quer mudança, né? Mas é importante falar. E aí, então, só pra fechar o ponto ali da abdução, quando eu voltei, eu fui pro evento e ali foram as respostas, cara. Sabe aquilo que eu falava? Eu quero o próximo nível. Eu falava isso nas minhas conversas com Deus. Deus, qual é o próximo nível do nosso negócio? Como eu posso ajudar de forma mais profunda? Como eu posso alcançar mais mulheres? Então, eu ia fazendo essas perguntas e eu deixo a pergunta em aberto, porque eu sei que a resposta... Eu acredito, né? Eu tenho muita fé. As respostas vêm. Eu sou muito abençoada. Então, as respostas vêm, sabe? E aí, no evento, eu tive muitas respostas. Me aproximei do André, que é um puta mentor, sabe? E a gente acredita realmente, eu e o Léo, a gente acredita que o nosso negócio chegou onde ele chegou, porque a gente realmente teve excelentes mentores, né? Então, a gente acredita no poder do mentor para te guiar. É importante, as pessoas que a gente tem no nosso ciclo hoje, elas são essenciais, porque muitas das vezes elas vão ser as pessoas que vão incentivar a gente, que vão ajudar a gente a enxergar alguma coisa que a gente não está enxergando. E, gente, vou agora já dar uma encerradinha aqui nessa parte de relacionamento, que é o foco específico da Luísa, tá? A gente vai entrar na parte 100% de empreendedorismo. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o que a Luísa trabalha, sobre relacionamento, entra no Instagram dela, Luísa Vono, Luísa com Z, @LuísaVono, lá no Instagram, tem YouTube também, YouTube, Spotify, TikTok, tudo. Spotify, estamos em todas as redes. Pode seguir, então. Ela tem muito. Gente, o pouquinho que eu fiquei, mal você entra lá, tem muito conteúdo. Mais de quase 800 posts. Então, assim, tem muita coisa pra você fazer uma imersão lá dentro. Porque agora eu quero conhecer essa mulher maravilhosa que você falou que pisou no vidro, que pisou no fogo. E desativou essa leoa dentro de você. Chegou no Luísa 2.0, vamos dizer assim. Pra essa Na verdade, nova... já virou 4.0, né, 4.0. Adorei. Não, nem te parece, viu? Depois você me passa o número do Botox, se você tiver feito. Passo. Obrigada. A Dermata é a melhor do Brasil. Ó, do mundo. maravilhosa. Já fica a indicação, viu? Então eu queria saber como é que foi, porque eu entendo que são fases, você fala muito de fases, né? E você identificou bem essas fases, apesar de você estar vivendo, como a gente tem conversado, que isso não é tão nítido de quando a gente está vivendo, mas essas fases diferentes são muito importantes a gente identificar. Quando uma estação fechou, quando uma estação abriu. Eu queria entender um pouco mais como que aconteceu para você se tornar essa Luísa que a gente conhece hoje, a empreendedora. Ela saiu dessa área de exatas e veio para a área de relacionamentos, mais humana, psicológica. Como é que foi essa transição? Quando eu decidi, então, que o que eu queria fazer era trabalhar com a internet, porque isso atenderia um dos meus valores ali, aí já estava começando a entender o autoconhecimento ali, já estava estudando sobre valores. Eu identifiquei que um valor muito forte para mim era liberdade, flexibilidade, praticidade. Meio que tudo ali no primeiro lugar, né? Então, eu lá naquela época, sem ter um namorado ainda, eu já pensava, cara, eu quero ter uma família, eu quero ter filho, eu quero poder escolher se eu vou buscar essa criança na escola ou não. Se eu vou na reunião de pais ou não. Eu quero poder escolher.
Mas com o tipo de trabalho que eu tenho hoje, isso não vai acontecer. Tem como. Então, lá atrás, eu já ia projetando essa vida do futuro. Eu falava, cara, o que vai me dar? Aí, estudei para concurso, mas não é isso também. Não vai me dar essa flexibilidade Porque que eu tem quero. uma estabilidade, mas não tem a flexibilidade. Aí, franquia. Opa, aqui já estamos começando a conversar. Mas, cara, o retorno para o investimento, às vezes, é muito alto. O investimento é muito alto. O retorno é um pouco mais lento, ou um pouco mais demorado. E eu precisava ter aquele retorno rápido, porque eu tinha que equiparar o quanto eu ganhasse nesse novo negócio com o negócio que com o trabalho que eu já tinha, com a remuneração que eu já tinha. Então, isso aqui tinha que fazer sentido para mim. Eu já ganhava muito bem. Então, o que eu vou fazer que vai ultrapassar isso aqui? Então, quando eu descobri o digital, eu falei, caramba, as pessoas vendem curso na internet e pessoas compram. Eu vou fazer isso. Isso foi mais ou menos Decisão, quando? 2015. Tomei 2015. uma decisão. Eu vou vender curso online na internet. E eu comecei, mas vou vender o quê, gente? Sei fazer, eu não sei cozinhar, eu não sei cuidar de uma planta, eu não sei cuidar do meu gato, do meu cachorro direito. Cachorro não, eu tinha 2 gatos na época. O que eu sei fazer? Gente, eu só sei trabalhar. Esse trem eu sei fazer direito. Mas aquilo não era o que eu queria ensinar na internet. Eu teria muito sucesso. Mas não... E aí, eu comecei a identificar, fiz uma lista de coisas que eu gostava, ou que eu gostaria de gostar. De aprender. Que gostaria de gostar, vou colocar isso na minha lista. Não é? Porque não tem umas coisas que você fala assim, pô, legal isso aí, um dia eu vou ver, um dia eu vou aprender, um dia a dança, um dia eu vou aprender, né? Eu gostaria de... Aí eu coloquei lá uma lista e eu fui riscando. Cara, não, mas trabalhar com isso aqui, não. Aí, plano, não. Aí chegou em relacionamento. Eu falei, cara, isso aqui é o tema da minha vida, né? Porque tem 1 milhão de anos que eu faço terapia pra o quê? Pra conseguir um relacionamento, pra poder entender como é que eu faço isso. E aí eu vi que relacionamento era uma temática que eu amaria conversar sobre, ouvir pessoas falando sobre, ler livros sobre, estudar sobre. Porque o meu maior sonho era ter uma família. Era o meu maior sonho. E aí eu falei, eu vou ensinar relacionamento na internet. Solteira, recém-terminado um namoro, 33 anos, tinha 32 anos. Eu falei, gente, mas que credibilidade eu tenho? Credibilidade é um troço que eu não vou ter, não tem problema. A gente resolve isso no caminho. A gente vai fazer o que der com o que a gente tem. Então, percebe que é o lance da decisão? Vamos fazer o que dá com o que a gente tem. Então, lá em 2015, eu comecei com meus primeiros passos na internet. Fiz um curso online. Eu falei, bom, se eu não tenho autoridade, vou chamar quem tem. Chamei os palestrantes. Eu sou só a host do evento. Então, não preciso estar namorando. Não preciso estar casada, né? Eu tava, nessa época desse lançamento, eu tava num outro namoro que tava muito mal. Não, e é interessante o que você fala sobre a questão da estratégia, né? Você sempre pensou em estratégias que poderiam te colocar em algum lugar. E essa questão de você reconhecer que você não tinha alguma coisa e chamar pessoas que pudessem te capacitar para que você pudesse ter. Isso é essencial. É o lance de estudar que eu te falei. Hoje mesmo eu fiz uma reunião com uma pessoa mais cedo que ela falou assim, Luísa, que interessante, né? Eu te encontro nos eventos e você tá sentada anotando. Eu falei, mas era pra eu estar onde? Se eu fui pro evento, era pra eu estar onde? Ela, no bastidor. Você conhece aquelas pessoas que estão no palco? Não, mas peraí, se a gente vai pra um evento pra estudar, eu tô no bastidor fazendo o quê, gente? Networking? Não, gente, eu falo outra hora, não no evento que eu tô lá pra aprender. No networking ou depois. Aí ela falou assim, isso me impressiona. E isso me chamou a atenção porque pra mim era óbvio. Sim. Né? Pra mim é muito óbvio. E essa pessoa que eu chamei é uma pessoa da minha audiência que falou, Luísa, eu tenho algo que você não tem. Aí eu falei, me apresenta. Claro, tocamos uma ideia e tal, né? E aí eu fui fazer essa reunião com ela, eu falei, cara, é isso. Lembra do próximo nível? Ela é a pessoa que sabe o próximo nível. Como é que eu não vou contratar essa pessoa? Me conta, por que eu não contrataria? As oportunidades, né? Tanto dela que botou a cara na fita, né? E de você que analisou a oportunidade e aceitou. Ela abordou o Léo, na verdade. Ela foi bem estratégica, ela abordou o Léo. Legal. Então, esse lance de... Então, toda a minha carreira, eu sabia. Por exemplo, quando eu comecei a gravar vídeo, eu olhava meu vídeo e falava assim, nossa, é uma bosta. Mas não tem problema. Eu sei... mesmo. Porque eu tenho que começar. Então, é o lance de não esperar ele estar perfeito. Isso não significa estar cagado. Sim, a né? gente vai dar o nosso melhor. Então, a gente criou um estúdio em casa. A gente fez um softbox de papel alumínio, quando usei lá.
O vídeo tava com uma boa iluminação. Sim. Ele foi gravado com uma câmera que a gente pegou emprestado com um primo do Léo e tudo. O meu visual não tava trabalhado. Eu não tinha tempo, eu trabalhava na empresa ainda, né? Que eu tava. Então, ou eu fazia maquiagem ou eu gravava o vídeo. Não tinha como escolher. Ou eu arrumava meu cabelo ou eu gravava o vídeo. Ou eu escolhia a roupa ou eu gravava o vídeo. Então, eu chegava do trabalho e com a roupa que eu tava, do jeito que eu tava, eu gravava o vídeo. Então, eu olhava aquilo e falava assim, um dia eu vou gravar com o cabelo arrumado. Um dia eu vou gravar, um dia eu vou escolher a roupa que eu vou gravar. Um dia eu vou ser maquiada, igual porque ela veio aqui hoje tava na maquiagem. Então assim, eu vou chegar lá, mas por hora é o que eu consigo, o melhor que eu consigo é isso aqui. E eu sabia que meu conteúdo era bom. Né? Eu confiava no meu conteúdo. Isso é uma coisa importante. Cara, você confia no seu trabalho, você confia na sua entrega, então faz. É um desserviço não fazer. É um desserviço não apresentar. Porque a gente tem essa mania de ficar achando, né? Ah, não, porque já tem alguém que faz isso. Ah, não, porque fulano é melhor do que eu. Gente, mas a gente não... Você sempre esquece, foi o que você falou, né? Eu tenho que ter autoconfiança, tenho que me conhecer e saber que todo mundo tem um diferencial. Claro. A Luísa... Tem um monte de gente que fala sobre relacionamento, certo? Mas você é a Luísa e ninguém mais é a Luísa. A Mas, Juliana gente, é a você vai na Juliana. loja do shopping, tem uma loja de sapato do lado da outra. Não, Por que da você outra. compra na de cá e eu compro na outra? É verdade. Porque eu me identifico com aquele formato de pé, de sapato. Exatamente. O meu pé fica melhor naquele sapato, não é? Exatamente. A comunicação daquela loja faz mais sentido pra mim. Não é assim que Exatamente. funciona? E é uma analogia tão simples, né? Que a gente bota, a gente vive isso, né? Com uma loja de sapato, mas quando a gente vai falar de nós mesmos, para nós se posicionarmos com nossos negócios, a gente esquece disso. Parece até que deu amnésia, né? Mas olha só, desde o começo, quando eu decidi que eu trabalharia no digital, qual que foi a primeira decisão que eu tomei? Quem vai ser o meu mentor? Então eu trabalhei muito mentalidade antes de fato botar Estar a cara lá. no YouTube. Tal. Eu trabalhei muito mentalidade. E aí eu comecei a entender. Eu lembro quando esse meu mentor, ele falou o seguinte: no dia que apareceu o seu primeiro hater, comemore. Comemorar o quê? Qual parte a gente comemora? Desses caras me xingando, pessoa me xingando. E ele falou assim, cara, isso significa que você chegou num nível que você até incomoda. Você alcança tantas pessoas, você alcança também quem não curte você. Nossa, eu lembro da fase de um pregador muito bom, que o nome dele é Paulo, uma coisa assim. E ele falou assim, minha maior missão na minha vida é estar na lista dos mais procurados do inferno. Quando eu vi essa frase, eu fiquei assim, arrepiei. Porque é justamente isso. Se você tem alguma coisa boa pra fazer, ou mal, as pessoas que não são alinhadas, elas não vão querer. Elas vão estar em outro momento, em outra vibe, Exato. né? Então, eu fui preparando muito a minha mentalidade. Quando eu lancei meu primeiro curso, eu sabia que ele não estava no formato, com a cara, com o design que eu gostaria. Mas aquilo era o que eu tinha naquele momento. Era o que dava, era o meu dinheiro, o meu tempo, a minha energia eu conseguia fazer, né? E você nunca parou depois disso, né? Não, Depois você começou... aí a gente tem muito essa ideia do melhora sempre. Melhora sempre. Então, na próxima turma a gente já mudou o design. Na outra turma a gente já mudou a câmera. Foram aprendendo com os erros. O estúdio de gravação. A gente foi enxugando o conteúdo, entendendo o que era a cereja do bolo ali. Sim, entendeu qual que era o carro-chefe da marca. Exato. Então, a gente foi melhorando. E a cada momento estudando coisas novas. Então, a gente foi estudar sobre gestão de pessoas, para começar a contratar as pessoas. Sempre a gente tinha essa mentalidade. Como é que a gente vai começar certo? Se a gente vai colocar o primeiro colaborador aqui, como a gente vai receber essa pessoa? Que informações a gente vai dar? Então, a gente fez um curso de gestão de pessoas, alguns cursos, né, na verdade. Curso de contratação de pessoas, curso de feedback, tudo isso a gente fez, né? E agora eu tô fazendo curso de quê? De metodologia de ensino. Então agora eu vou aprender metodologia de ensino. Para você entender como que Próximo você vai nível. aplicar os seus próximos cursos. Nossa, sensacional. Próximo nível. Você acha que lá tá em 2015 eu sabia que era metodologia de ensino, gente? Tinha nem pensado nisso, não tinha esse conhecimento, não tava no meu radar. Sim. Eu sei que eu sei, eu sei que eu não sei que eu não sei. Sim. Aquilo lá era eu não sei que eu não sei. Depois depois isso passou a ser algo que eu sabia que eu não sabia. Agora é algo que eu escolhi saber. Saber de propósito. Porque com tem algumas intenção. coisas que a gente já sabe, dentro de nós, a gente vai simplesmente colocar para fora. Aí, igual você falou, algumas coisas que a gente nem sabe que existe. Nem Como é que sabe a gente que vai existe. saber que Exato. Como é que a eu vou gente não estudar tá aquilo? sabendo disso?
Então, às vezes, a gente acaba se travando pelas coisas que a gente não sabe. Mas a gente tem que passar por cima delas. Porque a gente só vai poder chegar no próximo nível se você continuar. Você só empurrando. melhora aquilo que já existe. O que não existe não tem como você Exatamente. melhorar. E uma coisa muito legal que você falou, que eu amei, que é quando você fala que vocês estão sempre estudando. E sempre analisando aquilo que está acontecendo. Porque as pessoas acham, eu falo isso por experiência, de conversar com muitos empresários, principalmente com potenciais clientes, né? E aí eu vejo muito que as pessoas falam assim, ah, não, mas porque eu não sei, porque eu não tenho o conhecimento, ou porque eu não sei, sempre tem um não no meio do caminho, né? Só que a gente nunca vai saber se a gente não fizer o quê? Testar. Tentar, na verdade. Foi o que você falou, né? Foram testes, mais testes, mais testes. Exato. E hoje, mesmo estando já com quase 900 mil seguidores, mais de 11 mil alunos, 40 países, isso continua sendo aplicado sempre? Continua. Agora a gente tá regravando alguns dos cursos que a gente tem com outro nível, com outra câmera, com outro cenário, com um outro posicionamento. A gente está fazendo esse trabalho de metodologia. A gente me formei treinadora de alto impacto, né? De treinamentos de alto impacto, para começar a aplicar isso. Então, agora a gente vai para o presencial. É outro jogo. Nesse outro jogo, eu tenho que começar do zero. Sim. Quando eu comecei a palestrar no palco, é do zero. Nunca é do zero, na Sim, verdade. o princípio Óbvio é o mesmo, né? Os É óbvio valores que eu pego toda a permanecem. carga do que eu Sim, já usei na vida e trago pra cá. Mas estar no palco presencialmente é diferente de gravar na totalmente câmera. diferente, é. Fazer um evento presencial é diferente de fazer um evento online em que eu vejo a cara do povo no Zoom. Com certeza. De quem abre a câmera. De quem abre a câmera. Entendeu? Então, são jogos diferentes e para cada um deles a gente vai ter que se preparar. Não, e até para cursos online mesmo, né? Quando você gravar o primeiro curso, é completamente do curso que você está gravando agora. Total. A bagagem é diferente, você tem agora muito mais repertório, você adquire mais conhecimento, então o princípio e os valores, eles permanecem, mas o conteúdo vai ser aprimorado. E as pessoas que estão acompanhando você, elas vão ter o privilégio de ter acompanhado a Luísa, que estava antes, e a Luísa que está agora. Que elas também vão acompanhando o seu crescimento. Né? Total. E quando eu comecei, com a primeira turma que eu lancei do meu curso que existe até hoje, que é o Mulheres de Impacto, lá atrás ele não tinha esse nome, ele não tinha a roupagem que ele tem hoje e que a gente está, né, inclusive, regravando agora. E nessa época, eu e o Léo, a gente só namorava. Então, nessa trajetória, casados, com filha. a gente foi morar junto, a gente se casou, a gente continuou empreendendo juntos, começamos do zero e continuamos. Vocês começaram do zero juntos. Juntos. Que legal. Quer dizer, eu já estava, conheci ele e ele veio. Que legal. Foi, e aí agora temos nossa filha, já rodamos o mundo com um gato e um cachorro, né? Então, quantas coisas nós fizemos? E essas mulheres acompanham, e elas também vão evoluindo, né? Porque agora eu tenho muitas alunas que estão num relacionamento, que estão casadas, que estão tendo filhos. E aí a gente também vai apresentar o próximo passo para elas, que é como você faz, como você mantém esse relacionamento, como você cultiva isso, como essa relação pode ser leve e diferente de tudo que ela já viveu. Já viveu. E é um progresso, né? Todo dia. Porque é aquele negócio que você sempre fala, né? Tem que estar cultivando, trabalhando, estudando. Porque um relacionamento, ele vai mudando. A vida vai mudando. Total. A gente muda de várias formas. Se a gente não tiver manutenção, vai estragar, na verdade. Total. E eu acho muito interessante, Luísa, quando você fala muito sobre essa questão da parceria. Né? Porque sempre que você está conversando, você mostra que você teve um mentor, você mostra que você teve o seu atual esposo, como uma pessoa que esteve com você. E eu queria saber a questão agora da parte de gestão. Né? Você tem uma equipe hoje, você falou que tem 4 pessoas, um pouco menor do que você já tinha antes, né? Mas como é que você faz? Mesmo independente do número. Quais são os princípios, os valores que você tem para você e que você fala para sua equipe assim, gente, a gente não pode abrir mão disso. Para a gente poder ser uma equipe de sucesso, ser um produto de sucesso, porque querendo ou não, por mais que o nome Luísa Vono seja um nome de fachada, é uma marca, é a marca Luísa Vono, certo? E você tem os seus produtos lá dentro. Então, hoje, com a sua equipe, com as pessoas que estão com você, trabalhando com você, quais são algumas coisas que para você são inegociáveis que você passa para eles? Isso é muito legal, porque quando a gente começou a empresa, a gente já quis começar com código de cultura, com processos, né? Nossa empresa é toda remota, nossos colaboradores estão cada um no lugar do país, então tudo é remoto e funciona muito bem. A gente não usa o WhatsApp, a gente usa as ferramentas de trabalho mesmo, Slack, Trello. Então, a gente tem processos e isso, eu tenho muito orgulho disso, porque a gente já, desde o começo, a gente falava,
não vamos. A gente via já os nossos amigos passando, nossa, tem que organizar a casa, tem que definir processo. Então, quando a primeira pessoa entrou, já tinha os processos dela. E a gente convidava os próprios colaboradores para escreverem. Escreve tudo o que você faz. Né, para a gente montar o job description, para a gente poder contratar a próxima pessoa, para a gente ter isso no radar. Organizado Então, do zero. Como que a gente funciona hoje? A gente tem uma pessoa que coordena todo o time. Esse time já chegou até quase 20 pessoas, né? Caramba. Então, a gente tem uma pessoa que coordena. Ela tem controle de todos os projetos que vão acontecer, que estão acontecendo, que estão em andamento. Ela distribui tarefas e acompanha esses projetos sendo executados. Delegar, gente. Nossa palavra aí, distribuir tarefas. Porque por mais que você seja expert do produto, você tem pessoas que te ajudam a organizar tudo e delegar. Isso. Inclusive, só um pause aqui, pra eu falar com a Luísa, eu não falei com a Luísa não, tá? Não marquei nada com ela, não. Eu marquei com a assessoria dela. E eu acho muito legal, porque às vezes a gente acaba também confundindo demais. A gente perde, não vou nem dizer perder tempo, mas às vezes no meio de marcar uma coisa, detalhes, né? Acabam se perdendo porque a gente está na correria, na verdade. Então, a gente acaba tendo, como é que fala? Terceirizados. Com os nossos terceirizados, a gente chega aí em umas 10 pessoas. Sim. Né? Então, a gente tem 4 que são ali exclusivos, internos, mas a gente tem muito terceirizado. E esse é um lance de delegar que é muito interessante, porque a gente trabalhou isso, que é o desapego. A gente tem apego ao nosso trabalho, ao nosso produtinho, ao nosso processinho de venda e tal. A gente tem apego à nossa mensagenzinha do WhatsApp. E com isso, a gente também conquista uma grande sobrecarga, um grande cansaço e um possível burnout. Né? Então, muito cedo a gente entendeu que tá tudo bem a gente passar para outras pessoas. Essas pessoas vão. A gente espera que elas aprimorem. A gente vai acompanhar aqueles. É delegar, não é delargar, né? E. Ainda que a pessoa não faça do jeito que você faria, com aquele nível de exigência e perfeição que você faria, né, com o amor de dona ou de dono que você tem, quem está fazendo é aquela outra pessoa. E provavelmente você está direcionando a empresa, você está fazendo a estratégia da empresa. E você está treinando essa pessoa, né? Exato. A gente ouviu uma vez o seguinte: se você está dentro do avião, você é o piloto. Se você está servindo o cafezinho, quem está pilotando o avião? Nossa, já era, acabou. Então, essa parte operacional, a gente realmente tem muito bem delegada. Que bom, que bom. Tudo que é novo, claro, a gente acaba fazendo junto, eu, Léo e a Mari, que é essa coordenadora de todo mundo, e as pessoas que vão estar ali envolvidas. Mas, de maneira geral, a equipe anda muito bem sozinha. A gente tem muito orgulho disso, porque a nossa equipe funciona muito bem sozinha, né? Que e ótimo. Totalmente remota. É bom porque no momento que você estiver apertada, né, tiver uma emergência, a sua equipe vai poder tocar as coisas normalmente. Isso e é sempre assim, né? E é foi confiança. assim quando a Lara nasceu, né? Então, é assim. Entendi. E a confiança que você deposita neles, né? Então, você realmente teve que estruturar um time de confiança, pessoas que pudessem estar... E valores. Valores, exatamente. Então, assim, pra gente contratar, a gente já tem ali o que essa pessoa precisa ter. Pra trabalhar comigo, a pessoa tem que ter autonomia. Ela tem que... não pode ser uma pessoa que é muito emocional, que sofre, que ela tem que ser despachada. Porque eu vou responder uma mensagem que ela me mandar com, tá ótimo, manda. Eu não vou falar, oi, tudo bom? Emoji, emoji, emoji. Como foi seu dia, seu fim de semana? E o Dia das Mães? Passou com a sua mãe? Isso não sou eu. Sim. Então, isso faz parte do nosso processo de trabalho, da nossa dinâmica ali de entrevista. E cada um tem que entender. Não, e tá tudo bem se a pessoa falar, não, eu não sou essa. Tá beleza, só que pra trabalhar com a gente, precisa ser uma pessoa prática e direta. Entendi. E se ela é emocional, mais emocional, a gente tem, por exemplo, a gente tinha, pro suporte isso é muito importante, que a pessoa seja bem acolhedora, que ela seja fofa, porque, por exemplo, qual é a denominação que a gente dá pro cargo de suporte? Você é o abraço da Luísa, porque eu não sou a pessoa do abraço. Mas eu preciso de alguém que seja. Então, a nossa galera do suporte é a galera do abraço. E isso é muito importante porque você entendeu alguma coisa que você não tem para você poder suprir uma demanda do público. Você quer mais café? Quero. Posso Posso ter? ter? Você quer mais? Eu dou uma olhadinha. Já foi café todinho. Lu, que horas são? Como é que estamos de tempo? 6. Ah, tá. A gente ainda tem mais 20 minutinhos, né? Máximo 20 minutinhos. Me avisa aí, tá? Quando bater o horário, tá?
E aí, eu acho muito importante, porque você entendeu, você fala desde o começo, né, que não é perfeição. Você não é uma mulher perfeita, assim como ninguém é perfeito. E você entendeu uma defasagem que você tem, que na verdade não é uma defasagem, é uma característica sua. Eu também sou assim, não sou uma pessoa que adora braço, e tudo bem. A gente não precisa ser assim. Eu não sou fofa, entendeu? Sim. Mas eu preciso de alguém no meu time que seja. Exatamente. Mas aí essa pessoa, ela tem que entender que com ela eu vou ser direta. Sim. Então, por exemplo, quando a gente abre um processo, uma vaga, o que acontece muitas vezes é de virem fãs. Uhum. E a primeira coisa que a gente fala é o seguinte: a Luísa, que tá na internet, não é a Luísa gestora. Exatamente. São pessoas diferentes. Lá eu tô ali pra cumprir uma atividade. Sim. Eu tenho que passar uma informação, eu tenho que responder uma caixinha. Tá. Quer dizer, tem muito de mim ali. Porque eu sou muito direta, eu sou muito rápida, eu sou muito, né? Mas eu sou muito acolhedora, eu sou muito humana e tudo mais. Mas eu não sou fofa. Eu vou mandar a mensagem direta, tá ótimo, maravilhoso, arrasou nesse trabalho, manda. Né? Eu não vou mandar emoji, eu não vou... E a gente tinha uma pessoa no time, a gente tá até vendo como é que a gente consegue trazer ela de volta. A Luciana, cara, a Luciana, ela é fofa, ela é perfeita, ela é maravilhosa. As alunas amam ela. As alunas amam receber mensagem dela. Ah, que legal. E comigo, ela sabe que a minha mensagem pra ela vai ser: Lu, manda no lá. Lu, cadê aquele link? Lá? Obrigada, valeu. Fala, tá. Né? Mas olha como é que é engraçado isso, né? As meninas aqui sabem que eu sou a pessoa fofa, no sentido de acontece qualquer coisa, obrigada, meninas, manda emoji, não sei o que, aí chega aqui pessoalmente, nem um abraço direito eu dou. Mas faz parte, né? A gente entendendo essa personalidade. Isso. Então, entender como a nossa empresa funciona, o que eu preciso de cada cargo. Então, por exemplo, a gente não denomina qual é a sua função? Responder o WhatsApp. Não, sua função é ser o abraço da Luísa. Se é pelo WhatsApp, se é presencialmente, é isso que você tem que fazer. Faz o seu trabalho. Da forma que você Então, acha a melhor. gente tem muita clareza do que a gente precisa, de maneira geral. Proatividade é outra coisa que está lá no nosso código de cultura. Porque, como time enxuto que nós somos, a gente precisa que a pessoa execute algumas coisas diferentes. Que ela tenha proatividade de falar: Fulana, eu finalizei aquela arte, mas como a gente está no lançamento, eu sei que está... Você está precisando de mim? A gente precisa disso no time. E também querendo, não só em questão de digital, eu vejo isso em qualquer lugar. Se você é servidor público, se você trabalha em uma empresa pública. Pra mim é lema, né? Faça mais do que te pediram. Muito mais. Pra mim Over é lema delivery. de Gente, vida. over delivery tem que ser nosso estilo de vida. Porque se a gente ficar indo, deixa a vida me levar, vou fazer aquilo que... A gente nunca vai viver uma vida que a gente realmente quer viver. Pois é, cara. E se colocar pra jogo, colocar na arena. E Coloca pra jogo, né? boa. E isso é uma coisa. Então, a empresa realmente representa quem eu e o Léo somos. Legal. Os valores, né? O lance do tipo, cara, você errou. Honestidade é muito forte pra mim. A gente tá totalmente... tô totalmente ok com você errar. Mas me conte e não erre de novo. Que eu descubra. Me conte pra gente entender qual o Conversar. processo, o que precisa mudar nesse processo. Porque acaba que fica naquela questão, né? Às vezes você até descobre um erro da pessoa e aí você fica naquele constrangimento de tipo assim, poxa, mas por que você não me falou? Será que não existe Como é que confiança o trem suficiente passou? E aí, pra né, você Exato. se abrir comigo ou então explicar? Tem alguma coisa errada, né? Se tem essa falta de comunicação. Se tem alguma... A gente o tempo todo se pergunta assim, onde tá o problema? Uhum. E como solucioná-lo? Como solucionar? Então, sempre pra gente é problema e solução, problema e solução. Tem que andar juntos, não é só descobrir o problema, né? Então, ter essa clareza, mas isso, gente, de novo, não foi, nossa, Luísa, como você é boa no negócio do código. Não, eu contratei uma pessoa que falou assim, eu vou começar, entendeu? Entendi. Eu não sei essas coisas, eu não sou boa nessas coisas. Então, eu contratei uma pessoa, Renata Oliveira. Falei, seguinte, eu preciso disso aqui, nananã, não tem a menor ideia pra onde começar. E aí ela fez uma série de entrevistas com a gente, que ela foi arrancando da gente quais eram os valores nossos que a gente queria ter representado na empresa, o que cada um desses cargos significariam. Porque lembra quando eu te falei, a gente fez esse curso de gestão de empresa. E quando terminou o curso, eu olhei pro Léo olhou pra mim e falou assim, tem a menor condição da gente fazer isso. Nós não sabemos fazer isso. Nós vamos gastar uma puta de uma energia pra desenvolver essa habilidade na gente. E a gente tem tanta coisa pra fazer, não tem nem pra onde botar. Meu foco é conteúdo, cara. Meu foco é estudar. Meu foco é entregar a aula. O do Léo é metrificar. Esse é o grande lance do Léo. Ele metrifica tudo. Todo dia ele manda quantas alunas novas nós temos, quantas coisas aconteceram, que tarefa que tá pendente. Ele metrifica tudo. Nossa, esse podcast aqui tá sendo uma aula pra CEO aqui. Eu sou uma CEO meio controladora.
E aí, então, quando a gente identificou isso, eu falei pra ele, quem que vai fazer isso? Eu falei, conheço uma pessoa maravilhosa. Lembra o recurso pessoas? Sim. Renata, você é maravilhosa nisso, que tal fazer isso? Ela, mas eu não tô nessa área agora e tal. Você quer me apresentar uma proposta financeira ou não? Ela me apresentou, eu falei, pago. Ela veio, ela construiu isso tudo, e eu falei assim, tá, agora me apresentou outra proposta pra você contratar essas pessoas e treinar dentro disso aí que você me apresentou, desse código de cultura. Eu não vou treinar esse povo, gente, não tenho essa habilidade. E a gente tem que aprender a identificar isso, onde que estão as nossas habilidades, o que que a gente precisa investir, porque às vezes a gente fica justamente segurando dinheiro e tentando fazer coisas que a gente... E perdendo tempo de crescer, energia, de expandir. porque dói. Você desenvolveu um troço que você não quer, que você não é e boa dói naquilo. fisicamente, gente, literalmente. Você tá lá Cara, eu sentindo... chorava. A Renata me fazia treinar o povo. Ela entrava no Zoom junto comigo, me brifava antes. Você vai ter que treinar ela dessas atividades, porque eu e o Léo que fazíamos tudo. Então eu sabia tudo da empresa. Sim. Eu e o Léo sabíamos tudo. Então agora eu vou treinar ela. Aí eu entrava no Zoom, a Renata entrava pra poder me avaliar e me dar feedback depois. Olha, terminava o encontro, eu chorava. Renata, eu não devia ter falado assim com a menina, não sei o que lá, eu fui muito grossa, não sei o que lá, tal, mas é só meu jeito. Renata, eu não queria magoar a menina, será que a menina tá magoada, tal. Eu falei, Renata, não dou conta. Não quero fazer isso. Quanto você cobra pra poder fazer isso? Ela deu o preço dela, eu falei, pago. Vamos lá. Isso porque é importante, porque só assim, abrindo mão dessas coisas que a gente acha que tem que fazer tudo, que você pode subir. Dedicar mais tempo naquilo que você realmente precisa dedicar. Gente, vocês estão ouvindo, assistindo, não sei onde você tá, anota. Se você não anotou até agora, volta e anota. Porque, olha, foi tanto conteúdo que a gente tá pegando aqui, gente, de gestão de empresa, gestão de pessoas, gestão de tudo, sabe? São coisas essenciais. Renata, hoje, Luísa, hoje, aí você falou Renata, agora eu falei Renata. Eu falei tanto Renata aqui. E você vê que eu não tenho problema Renata, de citar depois o a gente nome conhece, das viu? pessoas que A me Renata foi que ajudaram. falou comigo, né? Não, é a outra Renata. É outra, essa você tem duas Renatas. Maravilhosa também. Não, a outra Rê já saiu. Ah, tá, já saiu. entendi. Mas é uma grande amiga minha. E você vê, ó, cara, recurso pessoas. Gente, anota esse recurso, pessoas. Eu lembro quando uma vez eu falei pro Léo assim, o que precisa pra gente fazer tantos R$ 1.000, porque na minha cabeça era aquele dinheiro que ia me fazer sair da empresa que eu tava. Entendi. E eu já queria sair muito. Eu falei, o que precisa pra eu sair dessa empresa? Ele falou, a nossa empresa tá faturando X. Eu falei, o que precisa para nossa empresa... Lembra? Problema, solução. Sim. E o que precisa para nossa empresa faturar X? Ele falou, Y para a gente investir. Eu invisto aqui no tráfego, vai sair X, aí você pede demissão. Eu falei, e a gente tem Y? A gente tem esse dinheiro? Ele falou, não. Eu falei, então peraí um pouquinho. Peguei meu telefone e falei, amiga, tá boa? Aqui, você tá investindo na bolsa, né? Eu tenho um investimento melhor para você investir. Juro por Deus. Adorei. Eu peguei R$ 50 mil. R$ 50 mil das minhas amigas. Investimento. Óbvio que eu apresentei uma planilha de retorno. Falei, você lindo. Fez seu pitch, Você consegue montar pra mim, provar pra essas meninas que vale a pena elas investirem na gente? É um risco. Mas que a gente já teve retorno. Mas é um investimento, todo investimento tem risco. E aí, ele falou, consigo. E tal, montou a planilha pra mim, liguei, apresentei. Depois que as minhas amigas toparam investir, liguei pro meu pai. Falei, pai, olha aqui. Porque meu pai, ele tinha condição, sempre deu tudo de melhor. Estudei em escolas boas, fiz intercâmbio. Então, eu não sou pobre, coitado. Não vim de um lugar... Não. Tive uma ótima educação e tudo mais. Mas o meu pai, ele não era o cara que falava, claro, filha, vamos abrir uma loja. Claro, filha, faz toma o que dinheiro. quiser. Claro. Um dia que eu falei pra ele assim, pai, paga um cursinho pra eu estudar pra concurso. Ele falou, não. Eu falei, credo, pai, mas é pra estudar, não é pra estudar, você não paga? Ele falou assim, no dia que isso for realmente o seu sonho, a sua verdade, eu pago. Mas você não vai passar nesse troço. Eu não vou pagar. Você vai gastar o meu dinheiro. Ele tinha plano e convicção. É. É engraçado, né? Os nossos pais sabem mais do que a gente sobre o que a gente quer, né? Eu falava pro meu pai assim, eu quero ser atriz. Ele falou, filha, começa com jornalismo. Não me fala que você quer fazer artes cênicas, que tá me dando uma palpitação no coração. Vamos lá, vamos pensar de novo. Você sabe que eu fiz muitos anos de faculdade de Direito. Minha mãe é advogada, né? Ela sempre pra mim falava assim, Juliana, você não quer desistir, não? Dá tempo de você sair desse curso, Juliana, dá tempo. Eu sei que você não gosta, você tá fazendo o quê? E eu forcei ele até não dá mais. Aí quando eu fiz 2 cursos ao mesmo tempo, né? Aí junto eu fui design gráfico. Design gráfico eu amei. Inclusive, se você quiser me contratar, tá? Opa! A nossa empresa tá com vaga aberta. Opa! E aí a gente... eu falei assim, gostei. E eu continuei insistindo. E minha mãe sempre falando, minha filha, dá tempo de você sair. Aí depois, quando eu finalmente arrumei uma CLT em design gráfico, eu falei, nossa, é verdade, minha mãe tava certa, né? Passei 3 anos ouvindo minha mãe falando, agora finalmente
Infelizmente, eu decidi não fazer. Mas é isso, eles sabem mais do que a gente tem que aprender o quê? A ouvir. Ouvir e entender que nem tudo que a gente vai fazer é o certo, nem tudo que a gente vai fazer vai dar certo. E tá tudo bem, cara. Tudo bem. Vambora, que essa é a nossa jornada. E Onde que eu posso corrigir? Como que eu posso melhorar? melhor e segue. Olha, você é Melhor das e minhas, segue. Luísa, porque eu sempre falo assim, gente, para de ficar, você só aponta pro erro. E não é isso que trava a gente. Trava. Ficar só apontando pro erro, onde foi que eu errei, olhando pro passado. Foi o que você falou desde o começo, né? A mentalidade, ela tem que estar fortalecida. Você tem que ter clareza. Pra onde você tá indo? Pra onde que é esse lugar? Quem cabe caminhar junto com você? Chama essas pessoas. Recurso pessoas, cara. Recurso de Que eu tava pessoas. falando, né? Eu não tinha o dinheiro na época. Dinheiro é um recurso bom pra ter? Maravilhoso. Impulsiona um negócio, ajuda. Essencial. Não é bom? Sim. Mas se você não tem, aí você não faz, então? Às vezes tem gente que não Aí faz, você a usa gente outro vai dar um recurso. jeito. Gente, recursos. Energia, tempo, dinheiro e pessoas. Pra mim, o principal é pessoas. Se você tem pessoas, você começa a desafogar. Minha rotina tá puxada, meu filho, alguém que leva na ajuda escola, aqui. Pessoas, cara. Se você não tem o dinheiro, você liga pra quem tem. Óbvio que você tem que ter credibilidade. É óbvio que você tem que ter, né, Montar um material. planejamento, Óbvio. mostrar pra onde você tá indo. Se você não tem energia, de novo, você faz o quê? Pessoas. Gente, eu não tô dando conta de executar esse trabalho. Alguém pode me ajudar? Né, eu tô sem força aqui. Alguém tem um psicólogo pra me indicar? Pessoas, cara. Nossa, Pra anota, mim, vou colocar bem grande assim, o principal pessoas. recurso desses 4 que nós temos disponíveis é É pessoa. pessoas. Pessoas. Porque são as pessoas que vão poder Te dar- proporcionar tempo, proporcionar dinheiro, energia e tudo mais. tudo que você precisa. É por isso que a gente tem que ter um Entendeu? bom networking, pessoas de confiança. Network. Mulher tem que ter rede de apoio, gente. Mulher tem que ter rede de apoio. Não, e a gente às vezes acha que você pedir ajuda é uma fraqueza. A fraqueza é você não pedir ajuda. Você achar a gente que você aprendeu é a ser super-heroína. forte. É. A gente aprendeu a ser forte. A gente paga esse troço. Para com esse Não, a troço. gente não é super-heroína. A gente é super-heroína, mas toda super-heroína também teve que ter ajuda. Então, E a gente, a partir do momento que a gente entende que a gente precisa de ajuda, que a gente não faz tudo sozinho, a gente consegue viver muito mais. Perfeito. Hoje, você se vê num lugar que você fala, eu estou vivendo o que eu preciso viver, onde eu queria estar. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz, né? E eu sinto que eu tô realizando os meus sonhos. Eu sinto, o maior sonho da minha vida é ter uma filha. Eu realizei esse sonho, né? Então, eu sinto que eu tô... E pra mim, a vida é isso. A vida é sobre realizar sonhos. Então, o tempo todo, a gente tá pensando quais são os nossos sonhos. Quais são os sonhos das pessoas ao nosso redor. Isso está no código de cultura da nossa empresa também, que é, Legal. nós somos uma empresa que realiza sonhos. Legal. E Luísa, por mim, eu ficava aqui até chorando a gente conversando, porque a conversa com você é muito gostosa. Você é uma pessoa bom. com carisma, assim, maravilhoso. Tanta coisa para compartilhar. Um repertório, assim, sensacional. Inclusive, depois, quando a gente terminar aqui, a gente vai... Eu ainda quero conversar um pouquinho mais. Mas, olha, eu queria agradecer por você por hoje. Que episódio fantástico. Eu espero que você aí que está em casa ouvindo, assistindo a gente, tenha gostado desse episódio, porque para mim foi uma honra estar aqui com você, Eu que ouvindo agradeço. você. Muito obrigada. Você tem algum conselho que você quer dar, uma dica final, uma mensagem final que você quer dar para os nossos telespectadores, nossos ouvintes? Quero agradecer, né, o convite. Eu adoro poder falar, ajudar pessoas, ser instrumento de transformação. E acho que um recado final que ficou forte aqui é: comece a avaliar quais recursos desses 4, né, que você tem, pessoas, dinheiro, tempo e energia, qual deles você pode usar agora? E principalmente, se você não tem um recurso pessoas forte aí, começa a pensar em fortalecer. Começa a ampliar as possibilidades de conhecer pessoas novas, de construir network, de aumentar sua rede de apoio, porque isso vai te levar muito longe. Muito obrigada, gente, por mais um episódio incrível, tá bom? Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, empreender.bsb, Luísa Vono, em todas as redes sociais, né? Todas as redes sociais, Luísa Vono, com Z, Com Z. V-O-N-O. Pronto. E segue a gente também no TikTok, no YouTube. Muito obrigada aos nossos parceiros, a Monkey Donuts, as canecas, que depois você vai poder dar uma olhadinha lá nas redes sociais, que a Luísa ganhou. Já tá usando aqui, bebendo o cafezinho dela. E até o próximo episódio, viu, pessoal? Um beijo.